Fala, fiel, tudo jóia? Gente, de volta no canal trazendo mais um giro de notícias, de informações do Coringão. E a gente vai discorrer acerca desse jogaço daqui a pouquinho entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Mas antes, quero trazer para você detalhes dessa novela da contratação do goleiro Hugo Souza, que esteve presente na festa da Gavião aí no dia da Consciência Negra, né? Ao lado do atacante Thales Magno. Eles vestiram a camisa Gaviões. Esse evento aí contou com a homenagem aí da Consciência Negra. E os jogadores mostraram que estão aí unidos com a torcida apoiando. Então foi uma festa maravilhosa e o Corinthians precisa de fazer essa contratação aí do goleiro Hugo Souza o mais rápido possível. O Corinthians ofereceu garantias bancárias ao Flamengo, mas o Flamengo já se recusou pela segunda vez. Corinthians prepara mais uma garantia ao Flamengo. E caso o Flamengo não aceite, essa negociação pode parar na justiça. Por que pode parar na justiça? Porque está em contrato que o Corinthians tem o direito de compra dos direitos econômicos do jogador e pode pagar de 4 parcelas de 200 mil euros. 4 parcelas de 200 mil euros cada uma, né? Então, 2 de 200 mil euros em 2025, 2 de 200 mil euros em 2026. E todas as garantias que o Corinthians arruma, o Flamengo rejeita. Também o Corinthians tem uma outra opção, é fazer esse pagamento à vista. Desculpa. Fazer esse pagamento à vista, porque aí acaba essa conversa, acabou esses buchichos que o Flamengo tá com uma picuinha com o Corinthians. O Flamengo tá, já 2 jogos o Corinthians tem que pagar 500 mil reais pro Hugo Souza jogar contra o Flamengo, e o Flamengo tá no contrato. Então o Corinthians paga à vista, ou o Corinthians entra na justiça, aciona o Flamengo, porque se tá no contrato para pagar 4 parcelas, por que o Corinthians tem que pagar à vista? Né? É complicada essa situação. Então o Corinthians precisa resolver o quanto antes possível, porque tem até dia 30 de novembro para fazer a contratação do goleiro Hugo Souza. Caso não faça, por qualquer imbróglio jurídico, o Corinthians não vai ter mais exclusividade na contratação do goleiro. Outros times também têm o direito de chegar e pôr uma proposta na mesa para o goleiro. E você sabe que o mercado europeu paga muito melhor que o mercado brasileiro. Não tem como, né? A gente competir a nossa moeda aqui com o dólar, por exemplo. Não tem como competir com o euro, quanto mais com libra. Né? São moedas muito mais valorizadas. Então o Corinthians precisa o quanto antes possível resolver esse problema para deixar o goleiro trabalhar tranquilo, para o goleiro ficar em paz, né? E aí consegue desempenhar até um trabalho melhor no Corinthians. Esse negócio tá dando dor de cabeça pro Corinthians, que o Flamengo tá com picuinha, tá com má vontade de vender o goleiro pro Corinthians. O Flamengo já se arrependeu, porque não esperava que o Hugo Souza ia pegar tanto quanto tá pegando. Ele é um excelente goleiro, Deus que tá no Flamengo. Porém, se perdeu na noitada, né? E aí acabou tendo uma queda de rendimento na sua carreira, mas agora o goleiro tá pegando muito e o Corinthians precisa fechar essa contratação e garantir aí esse grande goleiro para 2025. Se um grande time começa por um grande goleiro, e o Corinthians hoje tem, e não pode perder pela incompetência de diretoria. Ou o Corinthians paga à vista, ou o Corinthians aciona o Flamengo na justiça, porque o Flamengo não quer cumprir com o que está acordado no contrato. Está assinado, está documentado, tem que cumprir. Então, se o Corinthians não pode pagar à vista, vai lá e aciona a justiça para o Flamengo aceitar as parcelas. 2 de 200 mil euros cada uma em 2025 e 2 de 200 mil euros em 2026. Isso corresponde a quase 5 milhões, 4 milhões e 800. Muito barato pela capacidade técnica de Hugo Souza. Além disso, é muito jovem. É um cara, se continuar nessa batida, da forma que está atuando, com certeza é um goleiro que vai chegar à seleção brasileira e não vai demorar, tá? Então, esse é um resumo que eu fiz aqui da contratação do Hugo Souza. Vamos falar agora um pouquinho do jogo de hoje. Um jogo importantíssimo pro Corinthians, um jogo de 6 pontos. O Corinthians precisa ganhar o jogo hoje. Infelizmente, nós estamos aí sem 2 jogadores que tem feito a diferença no Corinthians, que é Yuri Alberto e Memphis Depay.
esses jogadores não jogarão. Por quê? O Memphis Depay estava fora do campo contra o Cruzeiro e ele acabou retornando sem a permissão do árbitro. Então ele acabou levando um terceiro cartão amarelo. Então tá fora. E o Roberto sofreu uma contusão muscular de grau 1B. Então o Roberto é aproximadamente uma semana, 8 dias, vai ficar fora. Acredito eu que no próximo jogo ele já está de volta. Mas Memphis Depay com certeza estará de volta no próximo jogo. E o Roberto depende da avaliação médica para voltar. E o Corinthians, nos últimos 4, 5, 6 jogos, os gols que saíram foi tudo no pé de Memphis Depay e Roberto e Rodrigo Garro. Apenas um que não passou no pé desses 3 jogadores. Esse trio tá imbatível no Corinthians. Mas hoje volta aí o meio-campista venezuelano José Martínez. E Romero também volta da seleção paraguaia. Mas quem tá fora hoje também é Félix Torres. Teve uma contusão muscular de grau 2. Talvez ele nem joga esse ano mais. Então a defesa do Corinthians deve ser formada mesmo com André Ramalho e Gustavo Henrique. Esses 2 jogadores devem fazer a defesa mais uma vez. Corinthians tá faltando aí 4 jogos para terminar o campeonato, né? Hoje enfrenta o Vasco. Depois o Corinthians enfrenta o Criciúma fora de casa. Depois o Timão enfrenta aí o Bahia. O Bahia já é em casa. Bahia já é em casa. E finaliza a participação no Campeonato Brasileiro dia 8 de dezembro, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio. Então o Corinthians, se quer classificar, se quer galgar passos maiores, precisa de vencer esses times que são adversários diretos. Um é adversário para Libertadores, por exemplo, Cruzeiro, que o Corinthians ganhou, o Vasco tá lá em cima também, e outros são adversários que tá lutando aí para não cair para a segunda divisão. Então o Corinthians tem jogo muito importante. A chance do Brasileirão virar um G9 acabou, porque o Cruzeiro ontem perdeu de 3-1 para o Racing. Então, para ir para a pré-Libertadores, só vai ter agora até um G8. E se o Corinthians ganhar, já encosta no Cruzeiro, que hoje está tomando essa vaga, né? E vai aos 47 pontos. O Cruzeiro fica com um jogo a menos, porém não quer dizer que o Cruzeiro vai ganhar o próximo jogo. Então o Corinthians, os ingressos hoje já estão todos vendidos, já estão engostados. A Neoquímica Arena vai estar pulsando. O torcedor do Corinthians empurra, o torcedor do Corinthians apoia o tempo todo. Então um grande dia hoje pro corintiano aí sair feliz do estádio e o Corinthians conseguir dar mais um passo importantíssimo nesse Campeonato Brasileiro, de quase rebaixado a 5 rodadas atrás para 5 rodadas na frente. O Corinthians lutando para ir para a Libertadores e tem chance real. Só depende do Corinthians e precisa vencer esses próximos jogos para a gente continuar sonhando e ano que vem aí montar um belíssimo de um título, de um time, e conquistar grandes títulos de nível nacional, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. E eu acredito que o trabalho está sendo bem feito pela direção do Corinthians, né? Apesar que sai alguns buchichos aí de muita gente querendo atrapalhar o Corinthians, que não é corintiano. Como é que pode, né? O Romeu Tuma, que é presidente da comissão do Corinthians, né? Marcar reunião para dia 28, quinta-feira. Isso vai apenas desestabilizar todo o time do Corinthians. Isso pode trazer problema para o Corinthians. Então não é o momento. Por que não esperou terminar o campeonato para fazer essa reunião? Tendo em vista que o inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído. Se não foi concluída, não tem provas cabais. Se não tem provas cabais, eu acho que a reunião ela é muito vazia. Não tem elemento suficiente para realizá-la. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like no vídeo, ative a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e o YouTube entende que vocês estão gostando e indica para toda a nação corintiana. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.